Billy falou da Sister Rosetta Tarp, né? Que agora virou a mãe do rock, né? Que o pessoal tá brincando, né? Que se o diabo é o pai do rock, a mãe é uma mulher bem religiosa, né? Sister Rosetta. A Sister Rosetta. E, de fato, a gente vê os vídeos da Sister Rosetta tocando guitarra, blues rock ali, nas suas origens total, né? Não, mas é isso que eu quero dizer. Então a gente vai fazer live do Jethro Tull, que a gente tá falando isso desde do ano passado, mas a gente não quer fazer uma live do Jethro Tull aqui com 20 pessoas na sala. A gente quer fazer com 100, com 200, com 300. E antes de fazer... Não digo antes. A gente vai fazer da Janis Joplin, mas assim, o Márcio trouxe a minha musa maior. Eu amo essa mulher, que é a Billie Holiday. Eu tenho toda a obra dela, eu amo, eu idolatro, e assim, eu sou completamente apaixonado pela Billie Holiday. Muito, muito. Não é pouca coisa. Eu digo o seguinte, quando a Billie canta, o ar muda. Não. A velocidade do tempo muda. A Billie Holiday é fora da curva. A temperatura muda, tudo muda. Ela me emociona, Eu já falei para vocês... Não, pode falar, Sal. Não, é isso. Porque eu já falei para vocês de um chefe que eu tinha, né, na assessoria, que se eu quisesse não trabalhar... Era só eu levar uma seleção de divas do jazz, assim, para ouvir lá, que eu não trabalhava. Eu ia ficar só deliciando lá nas músicas e tal. E especialmente All Through New York, com a Billie Holiday. Mas aí ele parava, ele mandava parar a assessoria, falou, eu quero um silêncio sepulcral aqui. E aí ele parava, ouvia, aí quando acabava ele falava, ele sempre falava essa frase, Deus não dorme, Deus dormita. Mas se Deus fosse dormir, ele chamaria a Billie e falaria, Billie, canta Alto em New York aqui no meu ouvido. Para mim, o Alto em New York é uma das 10 maiores gravações de jazz de todos os tempos, cara. Eu acho essa música, essa versão dela, assim, assombrosa. Eu sou suspeito para eleger. Eu gosto tanto dela que eu não consigo elencar uma. Assim. Mas a live é sobre o Robert Johnson ou Billie Holiday? Nós temos que fazer. A gente está fazendo um preparatório para a live da Billie Holiday. Eu ouso dizer assim, eu acho muito representativa Strange Fruits, obviamente, né? Mas eu não saberia elencar uma da minha predileção. Mas a gente vai fazer uma live de Billie. Deixa eu falar para vocês. Eu tinha até separado aqui para a gente tocar no assunto do pacto com o demônio, lenda ou realidade, mas a gente já acabou comentando aqui, né, os 9 meses que ele passou ali. Papai, eu quero falar. O pacto eu quero falar. Não, então beleza. Então vamos falar para a gente, que depois eu quero ver as dicas, o que a gente tem hoje para ouvir, tudo para a galera que está interessada. Pacto com o demônio, então, Márcio, lenda ou realidade? Cara, eu adoro esse tema porque, na verdade, é o seguinte, ó. É sensacional esse tema. É sensacional. O tema é sensacional. Porque, tipo assim, é a mística, é o intangível, aquilo que ninguém enxerga. Como é que essa pessoa se transformou? Foi um toque de mágica. O pó de pirim-pim-pim, sei lá. Vamos lá. Mas, enfim. Mas bem antes do Robert Johnson, existia um músico na Europa, cara, que a história dele é sensacional. Que ele é uma espécie de artista pagão, que tinha essa lenda de vendeu a alma pro capeta, para obter sucesso. Vendeu a alma pro Satanás do bem. Chamado de mágico, feiticeiro, violinista do inferno, que era o Niccolo Paganini. Vestia-se com uma longa capa preta, tinha cabelos longos, ondulados. As pessoas tocavam nele para ver se ele era de carne e osso. Por quê, cara? Porque tinha toda uma aura misteriosa. Tinha uma incrível capacidade de tocar muito rápido. Isso era uma coisa que assombrava as pessoas. E a lenda forjada, né, de que ele teria feito o tal do pacto, que é assim que ele teria todo esse talento. Ou seja, a gente está falando da segunda metade do século XIX, né? Ou melhor, da primeira metade do século XIX, ou seja, é bem antes do Johnson, né? Ele tinha os dedos, assim como o Johnson, ele tinha os dedos finos, compridos. As pessoas comparavam como se fosse um ponteiro de um relógio, né? E aí ele tinha a capacidade de tocar uma dúzia de notas por segundo, que é uma coisa que até hoje é assombrosa, né? E, cara, e aí tem um detalhe. Não raras vezes esse menino chamado Paganini, ele pegava e cortava, tirava uma tesoura do bolso, cortava 3 cordas e tocava só com a corda sol e continuava fazendo uma malabarismo, todo mundo ficava louco. Enfim, o cara tinha um pacto. Essa era a lenda, né? E ele, de alguma forma, alimentava essa história. E aí, tanto que quando ele morreu de tuberculose em 1840... Cara, a igreja se negou
a enterrar ele no cemitério cristão. Porque, além dessa fama do tal do pacto, ele havia se recusado de receber os sacramentos finais, até porque dizem que o Paganini disse, não, vocês não vão me dar extrema-unção porque eu vou viver. Só que ele morreu. Ele morreu, e só 40 anos depois ele teve um enterro digno, para vocês terem uma ideia. A gente está falando isso da primeira metade do século XIX, e essa associação entre vamos dizer assim, essa figura mítica do diabo e a música, né? Só que tem um detalhe, vamos lá, a gente vai avançar um pouquinho para dizer o seguinte, que aí eu falei do exibicionismo do Paganini, e a gente volta para o Robert Jones para dizer o seguinte, o Robert Jones tinha uma atitude contrária. Lembra que o Romero falou, alguém falou aqui no chat, que ele virava de costas porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava tocando, né? De todo modo, esse virtuosismo era alinhado com a jogada com essa metáfora aí do demônio, né? Mas, cara, olha que coisa interessante. E aí a gente vai entrar nas letras do Johnson para tentar entender. E aí o Romero falou também, quantas músicas, papapá. Enfim, não são tantas assim não, cara. E olha só, a gente falou de cantoras aqui, né? Eu vou de novo remontar uma outra cantora chamada Clara Smith, que em 1924, eu disse 1924, fez uma música chamada Don't Sold My Soul to the Devil, que dizia o seguinte, vendi a minha alma, eu vendi para o diabo, o meu coração virou pedra, 1924. Já o Robert, ele diz, por exemplo, I got hellhounds on my trail, ou seja, eu tenho cães do inferno no meu calço, como se ele estivesse fugindo disso. Mas em nenhum momento, cara, há uma frase afirmativa como essa da Clara Smith. Em nenhum momento. Essa letra é uma confissão, de alguma forma, né? Por exemplo, em Crossroads, ele diz, eu fui até a encruzilhada e caí de joelhos, eu pedi misericórdia ao Senhor, salve o pobre Bob, por favor. Ou seja, não é uma súplica, ele está pedindo por salvação, ele não está fazendo um pacto. Então, isso, vocês entendem que, de alguma forma, em nenhum momento tem essa confissão nas músicas do Robert, né? E aí, claro que ele transa, por exemplo, em Me and the Devil, ele já faz uma brincadeira, como se ele estivesse vendo essa figura Mefistófeles na frente dele. Mas, enfim, ele não assume nenhum momento. E aí tem outro detalhe. Nas canções supostamente profanas, vamos dizer assim, aí tem alguma coisa, o próprio Oli falou aqui no chat, o Romero falou, que é do Rudolph, em canções como Stones in My Passway, Dust My Broom, aquela coisa de pedra no bolso, de varrer, tem toda uma mítica dentro dessa jogada espiritual utilizada nessas religiões afro-africanas, que era muito vigente na época do Johnson, né? Mas, cara, as letras do Johnson, além disso, falam de paixão, solidão, falam de proezas sexuais, como I'm Stan Rolling Man, trazem poesia, o blues cai como granizo, raiva, sobrenatural tá lá. O sexo sempre foi muito presente no blues, né? Seja metaforicamente ou de forma até mais explícita. Sem dúvida. E ele pega, por exemplo, tem uma imagem que eu gosto muito, que ele fala, a maçaneta da minha porta não para de girar, devem ser os fantasmas ao redor da minha cama. Então, olha só, de novo a mítica do sobrenatural, mas não está falando em nenhum momento, eu fiz um pacto com o homem, né? E aí tem o lance aquele do fraco pelas mulheres, né? Tem mulheres em Vicksburg, eu faço a limpa até o Tennessee, mas aquela minha namorada de Freeze Point não sai de cima de mim. Enfim, o Johnson falava sobre o profano, cara. E aí, isso de alguma forma, tocava nos juke joints. Como o Romero falou, estava à margem de tudo isso. Então, esse lance da mítica, fantasiosa, cara, fez parte da vida dele, né? E ainda eu acho assim, de alguma forma, é a velha frase aquela, quando a lenda é maior que a realidade, publica-se a lenda. O Johnson, ele alimentou isso falando do profano, falando do entre aspas, não existia essa expressão na época, do politicamente incorreto. De alguma forma, cara, eu acho que tudo isso potencializou a figura do Johnson como uma figura mefistotélica, ao qual ele, imagina, se eu fosse um negro na década de 1930, no Mississippi, tudo que eu queria era ser o Robert Johnson. Eu queria viajar, eu queria tocar, eu queria me divertir, eu queria fazer essa busca pelo amor, pelo sucesso profissional. Eu queria viver, cara. Eu queria viver, era isso. Então, tipo, e de alguma forma eu acho que o pacto, não que ele maculou a figura, ele de alguma forma ele jogou a favor
nessa linha do tempo, ele jogou a favor do Johnson. Mas, cara, isso é uma grande piada, né? Vamos lá. Eu desacredito completamente no pacto. Acredito que quando a lenda é maior que a realidade, publica-se a lenda. E o Johnson soube usar muito bem isso. E, na verdade, ele apenas falou sobre tudo aquilo que o mundo dele se mostrava à frente dele naquele período. E ele foi realmente um poeta, um músico excepcional e um cara que é impossível contar a história do blues e do rock and roll. Olha só, tem isso aqui, ó. A história do rock, 1936 2005. Na verdade, são revistas bis, cara, que eu encadernei, né? E aí tem uma parte aqui, eu até fiz um post que diz assim, o rock, olha a figura que está lá embaixo, Robert Johnson. Porque o rock começou muito antes de Elvis, muito antes de Jerry Lewis, muito antes de Ike Turner. Começou com Robert Johnson, começou com Skip James, inclusive antes do próprio Robert Johnson. Ou seja, esses caras, nós devemos todos aí. A música negra norte-americana, ela realmente forjou quase tudo que a gente ouve hoje, em termos de música pop mundial. Maravilha. Algum comentário a tecer sobre a lenda do pacto, Romero Carvalho? Ah, não, eu falei bem disso já, né? Bem assim, em termos de quantidade, né? Não de qualidade. Sim. Falei já bastante do Rudo, da questão da encruzilhada nas religiões afro-americanas e afro-brasileiras também. Essa demonização desse tipo de religiosidade, como aqui com o Exu, como lá nos Estados Unidos, daí a você atribuir isso ao diabo, e depois o Robert Johnson mesmo assumir essa questão, que é uma análise, como as pessoas não levam tanto a questão, às vezes, elementos religiosos mais a fundo, eu vejo pouco falar disso, tá? Da demonização dessa religiosidade afro-americana naquele período, e daí você colocar como diabo. Nem documentário que eu vi do Robert Johnson fala disso, inclusive, mas é uma análise que a gente tem que fazer, porque isso acontece com as religiões brasileiras agora, tá? Agora, enquanto a gente está falando aqui, estão invadindo terreiros para destruir imagem de Exu, quebrar despacho na rua. Então, isso está acontecendo agora, não é uma coisa incrível, dos anos né? 30. É incrível. É isso aí. E assim, ele morre muito jovem. O Robert Johnson, ele morre com 27, ele está no clube dos 27. A gente já falou dos mais famosos desse clube, né? Kurt Cobain, Winehouse, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Pigpen, já falamos dele, né? Grings na live do Grateful Dead com a Daniela Zupo, Baby Hugh, que não conseguiu nem sequer fazer sucesso, gravou um disco com Curtis Mayfield e morreu, mas escutem o disco do Baby Hugh, que é delícia, um descasso, também está no clube dos 27, assim, o clube dos 27 é grande. Tem o guitarrista do Kennedy Heat também, que está nesse clube. É o Alan Wilson, tá, exatamente, no clube dos 27, o do Badfinger também, o Pete Ham também está no clube dos 27, ou seja, é bem triste, né? Porque são gente que morreu muito jovem mesmo. E ele tá nessa, né? 27 anos, tudo bem que na época a expectativa de vida era bem menor, ainda mais para um negro no Mississippi, mas ele não consegue conhecer nenhum tipo de real sucesso, né? Isso ainda aumenta mais a lenda, né? A mística em torno dele, desses malditos, assim, né? Então, ou seja, e morre. A gente acabou não falando disso, né? Provavelmente envenenado, né? Por um dono de bar, dá para ele uma garrafa de uísque envenenada. Vamos entrar vamos entrar nesse papo da morte ali que a galera tá perguntando, mas antes eu queria agradecer, como sempre, ao nosso querido amigo Fernando Cunago. Obrigado pelo Pix, Fernando. Obrigado por sempre contribuir, colaborar aqui para o canal nas lives, assim, além de ter se tornado membro, você é um querido, ajuda demais. Muito obrigado, querido.